Vamos voltar a falar um pouco da complexidade, até para a gente fazer um link com a preparação física. Porque quando a gente fala de ciência, das áreas do futebol, onde a ciência entrou primeiro, vamos dizer assim, onde mais estudos científicos iniciaram dentro do Uhum. futebol, desde lá do passado, dos anos 50, dos anos 60, vieram dos estudos da preparação física. Sim, Inclusive o Brasil, na década de 70 ali, que teve o preparador físico, né, que foi com a seleção brasileira. sim. E, historicamente, foi um dos percussores de uma preparação física adequada para a época, né? E depois vários estudos vieram em razão disso. Hoje a gente sabe que tem psicologia, nutrição, a própria criação de jogos, o aprendizado, identificação de talentos, a medicina, outras áreas científicas adentraram também o futebol e todos eles têm uma origem nas faculdades, nas universidades, né? Artigos científicos, livros, estudos que precisa de utilizar um método científico para ser validado. Sim, E muitas vezes o método científico ele precisa ser bem aplicado, você isolar as variáveis exatamente. para conseguir responder aquela pergunta que está sendo pesquisada, né? Ou refutar a hipótese ou confirmar a hipótese. Sim. E é dali que sai um pouco do contexto da complexidade. Porque se a gente isola algumas variáveis para encontrar uma resposta, a gente faz isso sem olhar outros cenários. E o futebol é é um esporte, assim como outros esportes coletivos, que tem como peça principal as relações humanas, Sim, por ser coletivo principalmente, né? sim. E o futebol, assim como no nosso país é o principal, né? Assim que como em outros países tem ali o basquete nos Estados Unidos, né? Que é bem forte. Em outros Sim. países tem o carro-chefe, mas o futebol que na nossa cultura é a que tem relação humana, não só entre os jogadores, mas comissão técnica, torcida, imprensa, todos os amantes do futebol que acompanham esse esporte, é necessário saber fazer essa junção Uhum. da ciência com essa relação humana. Claro, a teoria da complexidade, a gente poderia até fazer um podcast sobre isso, é bem mais complexo, Sim. aliás, né? Para entender que é produzido dentro das teorias complexas, né? Mas, enfim, eu acho que o desafio principal de um profissional que trabalha com futebol é entender essa relação. O que eu aprendi na ciência e o que estou aprendendo nas relações humanas, como isso faz com que eu seja um bom profissional. Uhum. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que tem muito curso, faz graduações, pós-graduações, se dedica à ciência, só que quando vai a campo, vê um cenário diferente. Sim. Em alguns momentos, não sei se você passou por isso no início, tem um certo distanciamento, um certo Sim. até preconceito com os acadêmicos, que Sim. muitos dizem. Sim. Mas concorda comigo que talvez se essa pessoa, o acadêmico, vai para um clube e não se abre a tentar compreender que a Uhum. verdade não está só no que ele aprendeu, realmente ele está fazendo uma coisa errada, Sim. né? E eu falo assim, quando a gente fala sobre teoria da complexidade, assim, eu sou um iniciante ainda. Então, você imagina quanto tempo atrás eu tive essa experiência de enxergar e ter esse momento de poder aprender até hoje, mas não sou o cara para falar de teoria de complexidade da essência mesmo. Ele é filosófico, Sim, ele sim. tem outros caras e é minha referência hoje de treinamento, que é o Davi Macena, que é de Fortaleza, Thiago Rocha, que ele é um português também, né? Tem o Rafael Peixoto também, que é outro cara que eu venho acompanhando bastante. E eu tive a oportunidade de poder aprender com eles, né? E poder vivenciar esse mundo que muitas vezes não me fez questionar, mas me fez ter mais curiosidade ainda. E essa forma de lidar com esse ambiente controlado, que é o estudo científico, ele negligencia completamente o contexto do esporte, né? E aí que entra a briga, porque as pessoas que tá no lado do, do ambiente científico, que querem entrar no esporte, que querem a- a- achar soluções para fazer com que
tem a melhor performance, mas pela essa ciência isolada. Nunca vai achar, porque não tem relação nenhuma. Pelo valor de P, em muitos momentos, né? Pelo valor de P, que é uma coisa controlada que não tem nada relação, porque não tem nenhuma informação crítica do que o ambiente real mostra. Então, muitas vezes a gente olha assim, correlações. A correlação, você pode fazer correlação com qualquer coisa. Sim. Você pode pegar que hoje que mais tem o hip thruster, que é um exercício de força de quadril, né? Que alguns falam de dominância de quadril, e relaciona isso com o sprint. São duas coisas completamente diferentes e muitas vezes se compara a um teste. E aí, quando a gente vai falar para um ambiente real, um ambiente caótico, nenhum nem outro tem relação nenhuma com o ambiente de jogo. Então, assim, como é que uma pessoa ele pega esse exercício e coloca, porque viu que ele melhora o sprint, aí ele correlaciona o sprint que o cara faz isso sem a bola no jogo, e aí ele fala assim, não, vamos fazer o hip thrust aqui na parte de força, depois a gente vai lá e a gente vai fazer alguns treinos de sprint como se fosse algo que ele melhorou. E de uma maneira ou outra, ele olha e vê aquele cara sprintando ou num momento de jogo que ele também isola e fala assim, tá vendo? Ele tá mais rápido. Aí ele vai falar que foi aquele hip thrust, que aquele treino de sprint que me melhorou aquela relação do correr sem bola naquele momento daquele jogo, que ele quis enxergar. Mas ele também negligenciou todo o contexto, porque ele só olhou Só um pequeno cenário, só né? um pequeno cenário e só a relação daquele atleta naquele movimento. Mas é muito além disso. É muito além disso.